E aí, bem-vindo ao nosso segundo vídeo de CSS. Uma das coisas que eu esqueci de falar aqui antes também, que é bem importante para vocês que estão em fase de aprendizado, que além do HTML, CSS e JavaScript, tem, e também dos frameworks, aqui a gente tem uma derivação do CSS, que é o SCSS, com dois S na verdade. Que ele é um cara que basicamente é uma forma mais fácil de utilizar o CSS, é mais estruturado, é mais identado, é mais fácil de conseguir identificar as coisas. É tipo o JavaScript e o TypeScript, tá? É uma forma mais suave de tu renderizar as coisas, beleza? Só esse adendo que eu queria fazer. Mas vamos lá que a gente tem bastante coisa pra falar ainda agora. Ainda em estilos, beleza? O que a gente vai começar fazendo agora aqui é definindo o tamanho dessa imagem, que tá horrível de grande, tá feio. Eu vou pegar aqui então, vou criar... Eu posso fazer isso de duas formas, tá? Eu posso escrever aqui IMG, e aqui eu posso botar o tamanho dela. E aí eu vou fazer da seguinte forma. A gente não pode botar tamanho por padding ou margin. A gente tem que botar por altura e largura. Então, ou height ou width, beleza? E aqui eu vou botar de altura, não sei qual é o tamanho dela. Eu vou botar, não sei, 5 rain pra 10 rain. Ela provavelmente vai ficar desconfigurada, mas a gente vai ver agora. Ela ficou bem pequenininha. Tá um pouquinho desconfigurada, eu vou começar a aumentar aqui agora, tá? Vou botar, tinha botado 5, vou botar na verdade 10 aqui, vou botar 20 aqui. Vai ficar um pouco mais desconfigurada, mas não tem problema. Tá aí, tá um pouquinho menos pior. Assim como a gente pode começar a aplicar já, uma coisa que eu queria começar a aplicar com vocês logo desde o início, porque eu acho muito importante, que é a escalabilidade. Se eu diminuo a tela aqui, vocês notem que as coisas não diminuem juntas, né? Tá sempre tudo no mesmo tamanho, olha só. E a gente precisa que isso seja responsivo, ou seja, se eu querer abrir essa página aqui no meu celular, ela tem que abrir no meu celular. Ela não pode quebrar, né? Ela não pode ter quebra, eu não posso passar trabalho por conta disso. E aí a gente vai ver isso agora já. E para isso, vocês podem começar a usar o W3 Schools já também e procurar a tagzinha lá HTML responsiveness. Né? E aqui vai ter de como você pode começar a fazer isso. Eu vou procurar pelo CSS porque é sempre mais usual. Então vou botar aqui responsiveness. Tem diversas formas de responsibilidade, tá? Vamos falar de algumas delas. E a gente sempre tem uma introdução aqui que sempre são úteis. Então aqui a gente tem o initial scale aqui que eu tinha falado, que é para deixar o tamanho ideal das imagens e tal, para não ficar assim, certo? A gente tem diversas formas de fazer responsibilidade, então tem o grid aqui, né, que basicamente tem uma boa explicação aqui, acho que é muito útil também, que você pode imaginar o grid como uma divisão de telas, né? E aí a partir disso tu pode pensar, bom, vou botar uma div utilizando os primeiros 3 quadrados, outra div aqui utilizando outros 3, e aqui embaixo utilizando todos, lá em cima todos, né? E aqui no meio de repente pode colocar outra coisa ou deixar vazio. E se eu clicar em exemplo aqui, ele vai mostrar, assim como se eu clicar aqui no código, em Try Yourself, ele vai mostrar também como que ele faz isso, justamente nos códigos que como a gente aprendeu, né? Aqui tem uma nova tag que vocês não sabem ainda, que é UI Well, né? O L e o LI, que é basicamente esses pontinhos aqui que vocês estão vendo, tá? Mas vocês podem utilizar isso aqui também, podem copiar e colar ali, ajuda bastante, certo? Mas tem um que é um pouco mais interessante que isso, que é esse cara aqui, ó, que é o Media Query, que é basicamente esse arroba aqui que a gente está vendo, e a gente vai começar a entender ele agora, tá? Vou dar um copy aqui. Tinha uma especificação melhor dele em algum lugar, estou tentando procurar aqui. Bom, pode ser essa mesmo, então não tem problema. Vou pegar o código e eu vou colar aqui já. Beleza. Dá mais uns. Agora sim, tá identadinho. Deixa eu ver de novo ali, só pra me lembrar. Only screen. Tá bom, tá bom. Show. Então aqui basicamente eu digo o width máximo da tela. Então eu posso especificar aqui no próprio site, ele já dá os tamanhos. Eu vou copiar esse aqui mesmo, que é pra usar pra vocês de padrão.
Vamos colocar aqui, eu vou tirar esses 3 pontinhos daqui. Eu seleciono todos os 3 pontinhos. E aí eu dou um Alt D várias vezes até selecionar todos que eu quero e eu posso apagar. Eu vou dar um Enter também, já vai ficar bonitinho. E aqui ele já diz os tamanhos perfeitos pra mim. Então se for algo pequeno, uma tela pequena, né? Então como um telefone, coisas do tipo, que são pequenos. Então o Max Fidelity, ou seja, a tela do tamanho máximo de 600 pixels, se adapta a essa escala. Se for no mínimo 600, né? Então telefones um pouquinho maiores se adapta a essa escala. Tablets se adaptam a essa escala. Laptops, desktops com uma telinha um pouco menor, como 14 polegadas, se adaptam aqui. E computadores, né? Laptops com 20 polegadas, coisas mais maiores, né? Com 16 já se adaptam aqui. Dá pra deixar isso aqui um pouquinho mais resumido, né? Dá pra aumentar essa escala aqui, em vez de ser Max 600, dá pra dar um Max 700. E aqui é a mesma coisa, botar um mínimo 701 para não falar um 700. E aí também dá pra adaptar isso aqui melhor. Mas não vem muito ao caso agora aqui. Isso é mais de tentativa e teste. Como que faz isso, né? Vamos mudar o background color de acordo com o nosso mínimo e máximo. Então o mínimo aqui eu vou botar um background red. Só pra vocês entenderem. Opa, não tá pegando por quê? Ah, sim, claro. Eu esqueci de mencionar o cabeçalho. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor do body mesmo. Então eu vou escrever body. Como ele é um elemento HTML, não é uma classe, né? Não preciso botar um ponto na frente, vou só escrever body. E aqui eu vou botar um background color red. Show? Salvei. Então toda vez que for nesse máximo aqui, o nosso background vai ser vermelho, beleza? Então se eu volto aqui, atualizo, não tá vermelho, tá perfeito. Então se eu começar a diminuir a tela, ele tem que ficar vermelho. Como que eu faço isso? Eu posso pegar e diminuir aqui simplesmente. Opa, ficou vermelho. Ou eu posso clicar aqui em Inspect. E aí eu posso clicar aqui no celularzinho, né? E mudar aqui. Eu tenho iPad, vou mudar para um iPhone SE, por exemplo. E aí ele já fica vermelho, porque é o tamanho que a gente estipulou, certo? Eu não quero que isso fique aqui porque tá feio pra caramba, vou comentar. Mas a gente vai usar isso aqui principalmente para dizer tamanhos, né? Tamanho de coisa, se eu quiser aumentar a foto, diminuir a foto, a gente passa a utilizar esse cara aqui, certo? Que mais? Vocês devem estar vendo aqui, se eu clicar com o direito deu um inspect, né? Um inspect. Ele traz esses dados aqui. Então, basicamente, tudo que a gente programou no nosso HTML, nosso esqueleto, tá tudo aqui. E isso qualquer site que vocês forem abrir vai aparecer. Se eu pegar o YouTube aqui, por exemplo, dar um inspect, vocês vão poder ver os elementos, os códigos todos do YouTube. Aqui tá em forma de celular, deixa eu tirar. E aí tu pode ver tudo isso. Assim como vocês podem usar para outras coisas também. Por exemplo, tem o console aqui que vocês podem enxergar possíveis erros, falhas. Isso aqui é mais usado para back-end. Source, que basicamente são nossos arquivos, né? Networking, que é muito utilizado para fazer troubleshoot, né? Encontrar problemas de relatórios que foram feitos no back-end também. Performance, Memory Application. Mas basicamente é mais... isso aqui é mais back-end, né? O que nos interessa mesmo aqui é os elementos. E aqui a gente pode fazer várias coisas. É até importante a gente estar falando disso para mostrar para vocês agora. Por exemplo, se eu quiser fazer uma gambiarra aqui básica, pode notar qualquer alteração que eu fazer aqui não vai ser válida para meus arquivos, tá? Não vai salvar nada. É só mais para fazer em primeira mão aqui. Por exemplo, se eu quiser mudar o meu nome aqui, eu posso mudar aqui, botar o Gabriel Donada, TI Dev. Deu um Enter e apareceu lá. Se eu atualizar a página, obviamente vai sair porque eu não salvei o arquivo. Aqui não tem como salvar o arquivo, obviamente. Mas isso é muito útil para o nosso caso aqui, por exemplo. Vou puxar minha câmerazinha para cá. Se eu quiser, por exemplo, identificar esse título aqui, tá? Aqui já tem no meu H1, tem tudo que está aplicado nele. Então tem a nossa classe lá, cabecalho, e ele já está aqui com o nosso padding, com o nosso background color, com a nossa color e a font family. Se eu quiser botar mais alguma coisa aqui, como por exemplo, não sei, vamos aumentar o tamanho dele. Vou botar font size para, não sei, 5 rems. Não, demais. 2 rem, para aumentar um pouquinho mais. Ele ficou aqui, mas ele não tá salvo lá. É mais pra tu conseguir enxergar o que tu mudou, sabe? Eu uso bastante isso aqui quando eu tô fazendo alteração, mas pra mim ver como é que vai ficar. E aí, como não salva, eu venho aqui, copio o que eu mudei, ou copio a classe inteira, eu vou aqui no meu código e colo.
né? Só faço alteração. E no momento que eu só vá atualizar, vai estar do jeitinho que eu mudei aqui. Mas enfim, é mais um guide de como vocês podem utilizar algo um pouco interessante. Certo? Seguimos aqui então. A partir disso, como vocês podem ver, o meu estilo tá ficando um pouco grande, né? Tá ficando exuberante. A gente vai começar a fazer o seguinte agora, a gente vai começar a criar um file para estilo, né? Então, new file, eu vou escrever aqui style.css e esse cara vai ser o nosso CSS, vai ser onde a gente vai estar guardando nossos estilos efetivamente. Então eu vou tirar tudo daqui, eu vou dar um Ctrl X, vou deixar só as tags, né? Vou salvar, vou dar um Ctrl V, salvei aqui, já ficou um pouco mais organizado, eu posso remover o style daqui. Vou atualizar, se eu salvar e voltar aqui agora, vocês vão ver que os estilos sumiram, certo? Perdão, isso porque a gente precisa exportar eles para nosso HTML. Para isso a gente volta aqui no nosso código e aqui no cabeçalho, aqui no head, a gente vai dizer que a gente vai botar um link. E aqui tem diversas coisas, né? Diversas informações, né? Como por exemplo o ícone da tab. A gente já vai ver isso aqui, ó. Mas eu vou primeiro botar o CSS. Ele já reconhece o URL como style sheet e por padrão o nome já é style.css. Se eu for um nome diferente que tenha colocado, altera aí. Mas isso aqui é só questão de nome e nomenclatura, não te preocupa muito não. Salvei, atualizei, agora sim tá de volta com o meu estilo, certo? Eu vou usar o outro link ali só pra vocês terem uma noção, que é o link favor icon. Não, melhor, cadê o... Acho que é esse cara. Não é bem isso na verdade, que é o link icon. Não é bem isso, vamos procurar no Google. Tab icon HTML. Aqui tem Stack Overflow, vamos lá, Stack Overflow. Link rel icon. Tava perto. Vamos lá, link. Ele já cria aqui pra mim um link, eu vou botar o rel como icon. E aí o href, eu posso colocar, não sei, vamos botar o mesmo da outra imagem aqui pra gente usar tudo a mesma coisa. Salvei, atualizei, e tá lá já o ChatGPT bem certinho lá em cima, beleza? O que mais a gente pode fazer? Vamos fazer, deixa eu pensar. Vamos fazer uma segunda página, vamos criar uma página de login. Vou criar um new file aqui então, criar um login.html. E aqui a coisa vai começar a fazer um pouco diferente. Eu vou criar então aqui um HTML, né? Vou clicar no HTML5. Vamos tirar as coisas que a gente já sabe que não presta, que a gente não vai utilizar. Aqui eu vou criar login, body, eu vou criar uma main, que vai ser o que vai abraçar tudo, a minha tela, não vamos deixar só o body, vamos criar uma main para isso. E eu quero que o login fique no meio, centralizado. Eu vou criar uma div para isso. E dentro da div eu vou criar um formulário. Action a gente não vai usar action ainda, porque para nós ainda não vai servir. A gente vai usar só depois na outra aula. E aqui sim eu vou criar então um label. Que vai ser... Ou melhor do que isso, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou criar aqui ou melhor, deixa o label, deixa isso para depois, senão pode confundir um pouco a cabeça. Vou botar um input, o type text, name vou deixar como usuário. Ou melhor, vamos botar o type e-mail para vocês verem como ele funciona. Usuário, o ID não vou precisar por enquanto, vou tirar. E aqui eu vou usar uma nova tag que vai ser o required. O que isso significa? Que ele não vai deixar eu clicar no enter até que esse campo seja preenchido. Então vou deixar aqui. Eu vou colocar aqui e-mail, né? Vou botar botar um placeholder aqui. E eu vou botar um exemplo de email@email.com, que basicamente vai ficar aquele íconezinho fantasma ali, né? Eu vou copiar isso aqui, vou dar um enter aqui, vou colocar aqui embaixo e eu vou pedir para ele botar a senha. O type dela, no caso, é password. O nome vai ser senha. E aqui não precisa de placeholder. Ou melhor, dá pra botar um placeholder aqui, vamos botar, não sei, um asterisco. E também é required, né? E aí eu posso botar aqui um botão, um bottom, do type submit, de acessar, de entrar, tanto faz. Salvei. Tenho que ir aqui agora no meu outro Finder, né? Voltar aqui e clicar na página de login. Na verdade, deixa eu fazer diferente. Deixa eu ir aqui no meu browser.
primeira aula index, vou mudar aqui pra, como é que era? Era login.html. Basicamente isso aqui é onde ele tá salvo, tá? Então aqui tá uma forma bem chula ainda. Como não tem estilo, tá um pouco feio ainda. Mas já dá pra ver o placeholder aqui, né? Já dá pra ver a senha, então posso botar a minha senha aqui. Se eu escrevo ela não aparece. E meu e-mail aqui vai ser sempre em formato de e-mail. Se eu tentar dar enviar assim, ele vai dizer, olha só, tu precisa incluir um arroba porque isso aqui é do tipo e-mail. Então eu tenho que botar um e-mail, @email.com. Aí ele vai passar a acertar. Aí claro, ele vai mandar eu botar a senha, porque como eu botei um campo é obrigatório, ele vai sempre lembrar que esse campo é obrigatório. E aí sim ele passa a funcionar, beleza? Vamos botar um estilo nisso agora para ficar um pouquinho mais bonito. Eu vou criar um novo estilo aqui para isso. Vou botar aqui login.css. Vou chamar aqui de novo meu login, vou clicar um link CSS. Aqui eu vou mudar o style do CSS, vou botar login.css. Continua sendo style sheet, né? Continua sendo um papel de estilo. Eu vou vir aqui no meu style e eu vou pegar esse carinha aqui que a gente vai precisar, porque ainda assim ele não é global. Agora sim ficou tudo no cantinho. E aqui a gente vai começar a utilizar as divs. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a tela aqui, vou clicar nesse botãozinho aqui no lado, que a gente consegue ver as duas coisas tudo ao mesmo tempo, fica mais fácil de programar, tá? Isso é a vantagem do Visual Studio. Aqui dentro dessa div eu vou chamar ela de... Ou melhor, eu vou fazer primeiro o seguinte, eu vou chamar aqui o main, que é uma tag, vou dar um background color pra ele, que eu vou pegar lá na paleta de cores, porque eu fechei, né? Podia deixar ela aberta. Deixa eu carregar. Show de bola, vamos selecionar aqui uma cor base, vou pegar não sei, criar algo mais tom de pastel, vamos ver. Eu sou terrível pra cor, principalmente porque eu sou desenvolvedor back-end, mas acho que vai dar pra dar uma noção. Vou pegar esse tom aqui como base. E aí eu vou chamar a seguinte cor, vou dizer que o main, na verdade, eu vou fazer uma outra cor pro main, eu vou chamar a minha div aqui, eu vou escrever que o class dela vai ser, não sei, login, e aqui eu vou dar um ponto login, e aqui sim o background color vai ser aquele ali que eu peguei, aquele amarelinho um pouco estranho, e aí aqui em vez de fazer o background eu vou fazer um degradê. CSS, vou ver aqui, degradientes no W3 Schools, e olha só que legal dá pra fazer. Vamos pegar um degradê e eu quero de uma ponta pra outra, igual ele fez aqui. Vamos ver. Aqui tem toda uma explicação e tal, de linear, então de esquerda pra direita, qual cor, tem tudo isso. Tem diversas outras formas e cores, pode usar de diversas formas isso aqui. Eu vou botar este daqui, vou clicar em Try Yourself, eu posso copiar aqui, Barge Color, vou colocar aqui então, na minha main, no Linear Gradient, então ele está dizendo para a direita, né, vai começar da esquerda para a direita, então ele começa em vermelho, então se eu for ver aqui, claro que eu tenho que mudar os tamanhos também, vou botar agora já os tamanhos que vou dizer que ele vai ocupar de height 100% da tela e de width também 100% da tela. Ou melhor do que usar 100%, porcentagem às vezes buga, tá? Então eu vou usar VH, que é a medida da tela, tá? Então sempre que você usar VH, você está se referindo à tela, então tá usando 100% da tela. O Edif não usou 100% da tela, não sei porquê. Vou botar pra 200 talvez, tá? Vamos ver se eu bugo o negócio. Tá bom, ficou quebrado, vamos supor, ver, tem um negócio aqui embaixo, tem outro negócio aqui embaixo. Vamos mudar só pra 100%. Vamos ver se fica um pouquinho melhor. Agora sim, 100% no vídeo ficou melhor. Se eu comentar, como é que acontece? Vamos ver o que acontece se eu comentar ele. Se eu comentar também funciona, então deixa só o rate 100% que funciona. Beleza. Eu vou mudar essa cor aqui que tá estranha. Vamos ver que cores ele usou aqui em cima. Ele pegou meio que um rosinha. Eu acabei fechando de novo a paleta de cores.
Então eu vou botar aqui diferente, eu vou fazer aqui tirar o red, vou clicar na corzinha aqui e vou eu criar minha própria cor. Eu vou pegar um lilás aqui, uma coisa mais nesse estilo. Notem que quando eu altero ele já muda aqui também para um RGB, que é outro tipo de cor, né? Vocês viram a hashtag, viram o nome em si. Vocês também podem fazer dessa forma. Deixa eu ver como é que tava lá, fechei também o tab. Vamos ver como é que fica assim, dá um save, atualizo. Ficou um pouquinho melhor. A partir disso, agora eu vou botar essa div aqui no meio, centralizada e de forma mais grande. Como que eu faço isso, né? Então essa div é a div de login. Eu vou dizer para ela que eu vou dar um display flex, já vou explicar para vocês o que é isso. Um align items center e um justify content center. Vamos lá, Gabriel, que confusão é essa? Basicamente, display flex, eu estou dizendo que isso aqui é uma div flexível, ou seja, ela vai se moldar aonde ela estiver. Então, se ela estiver gigante, estiver pequenininha, ela vai se moldar aquilo ali porque ela é flexível. Alinhar itens, eu estou dizendo para os itens se alinhar no centro da tela. E justify content é pro content aqui ficar no meio da div, ou seja, align items é para eles ficar ao centro e justify content é ao centro da div. Para ficar isso um pouquinho mais claro, eu vou botar aqui o height dela agora, que é a altura. Vou botar um height de, não sei, uns 10 grain. Ela vai ficar um pouquinho maior. Agora sim, acho que fica um pouco mais fácil de entender. Então, o Justify Content, digo, Align Items, vai alinhar os itens tudo no centro aqui, né? Vão colocar todos esses itens igual estão aqui no centro. E Justify Content vai colocar isso no centro da tela em si. Além disso, o que eu posso dizer aqui dentro? Eu posso dar um Display Flex aqui, digo Display Flex. Para que serve? Porque eu estou dando dois Display Flex, né? Ele vai sempre dizer que o display flex é o que está dentro dele, ou seja, o login que tiver dentro dele vai ser flexível, ou seja, o que está dentro de login? O formulário, então o formulário vai ser flexível. O que está dentro de main? A div do login, então agora isso significa que a div do login vai ser flexível. Se eu tiver outra div aqui, ele vai dizer que as duas divs são flexíveis, tá? Então aqui tá ela no cantinho, eu quero que ela fique no centro também, então eu vou dar um justify content center. Vou dar um salvar, vou atualizar aqui para mostrar para vocês onde ele fica, ou seja, ele fica aqui no centro. Agora eu vou dar um align items center e agora sim ele vai ficar aqui no menu da tela igual a gente quer. Aí, show de bola. A gente está tomando um pouquinho mais de forma agora. Além disso, eu vou aqui no meu tela de login, eu vou criar outra coisinha, que é um border. Então vou dar um border aqui, radius, que vai ser de, vamos ver 5% como é que fica. 5% não mudou muita coisa, vou tentar botar um pouquinho mais de border radius, botar pra 20% de repente, será que fica bom? Ficou feio pra caramba. Vou botar 50%. Não pode virar uma bola, né? Ficou virar uma bola. Isso aqui é tentativa e erro até entender. Se você tiver um UI UX dentro da empresa, isso aqui vai ser muito mais fácil. 20% eu já testei, 20%? Ainda assim tá um pouquinho estranho, aqui ele começa a arredondar, aqui ele fica quadrado. Dá pra fazer um pouquinho diferente isso aqui. Vamos mudar pra px ao invés disso, que é pixel, né? Vou botar aqui 15px, acho que vai ficar um pouquinho melhor. Agora sim ficou um pouquinho melhor. E a gente pode criar algumas coisas também, a gente pode dizer que ele pode ter uma bordinha, como o Solid Black, por exemplo, que ele vai criar uma bordinha em volta. Opa, não funcionou. Às vezes não funciona dessa forma. Sim, porque eu não botei essa border. E aqui sim, botar ali solid black. Aí ele passa a funcionar a bordinha em volta, mas eu não quero isso. Eu vou ver só o border radius. E eu vou criar uma sombrinha em volta para ficar um pouquinho mais bonito e mais agradável aos olhos. A gente vai chamar ela de shadow. Box Shadow, tem Text Shadow e Box Shadow, né? A diferença você deve imaginar que vai se aplicar o texto e vai se aplicar para a caixa em si. Então, Box Shadow, eu vou botar aqui de 1px por enquanto, vamos ver como é que fica. Px acho que nem vai dar pra enxergar, vou botar um 5. Eu vou abrir aqui de novo. Vou dar uma atualizada. E não funcionou legal.
Vamos botar um pouquinho mais, botar uns 15 px. Dá pra começar a enxergar uma coisinha aqui assim, né? Ainda assim, então... Normalmente quando você vai fazer um design de algum website, você deixa algo bem sutil. Mas não... essa para um demonstrativo aqui mesmo, né? Se eu botar aqui também Box Shadow, CSS, ele vai trazer aqui o... Tem o Mozilla Org, né? Mas tem o W3 Schools. Ele vai dizer aqui algumas ideias, né? Então Box Shadow, 5px, né? Isso aqui é aquela mesma questão dos lados que a gente havia comentado no padding, no margin, né? Quanto mais você vai colocar, mais vai aparecer para as laterais mais especificado. Assim como você pode mudar a cor também. Então se eu quiser botar 25px, 25px e botar um... acho que yellow vai aparecer melhor. Vou botar um green. Dá uma atualizada aqui. Então tá aqui um shadow, né? Mas eu não quero botar cor, definitivamente. Eu normalmente não ponho cor, eu deixo o shadow ser da cor dele mesmo, que é cor de sombra. E eu não ponho tanto também, eu ponho só uns 2px. E se ainda assim ficar muito grande igual tá aqui, tá ali, tá aparecendo, mas se tu quiser deixar ele um pouquinho mais suave aos olhos, um pouquinho mais em degradê, tu pode usar o inline grid aqui também, pra fazer o degradê. Ou tu pode só botar um black aqui. E aí quando aparecer aqui tu pode botar a transparência dele um pouquinho mais abaixo. E aí quando atualizar, o black vai estar um pouquinho mais fraquinho ali. Beleza? Então tá ficando um pouquinho mais ajeitadinho, tá feio pra caramba ainda, mas vamos chegar lá. Aqui na main eu vou dizer que o minha... Na verdade eu vou dizer aqui no login que a fonte family vai ser... Aqui a gente tinha estipulado antes também, que é sans serif. Já vai ficar um pouquinho mais bonitinho também. Eu vou dar uns margins aqui agora pra se adaptar. Então eu vou dar um margin aqui embaixo. Margin de um rain, pra empurrar as coisas pra dentro. Então era padding na verdade. Às vezes o cara esquece, faz parte. Padding. Não quero top, quero padding mesmo. Para todos os lados, salvei, vim aqui. Show de bola, ficou uma margenzinha melhor. Vou dar aqui um BR, uma quebra de linha para eles ficarem desencontrados. E aí agora ficou feio pra caramba. Mas isso a gente tem como resolver também. Certo? Como que a gente resolve isso, né? Tem dois BRs agora para ficar um pouquinho melhor. A gente pode melhorar o espaçamento aqui ou a gente pode botar ele em tabelas. Como que a gente faz isso? Tentar fazer uma forma que eu consiga resolver entre... Para isso, basicamente, tem que vir aqui. Tirar esses BRs aqui, que não vão ser mais necessários. Eu vou dizer que dentro da forma vai ter uma table. E aqui, eu vou dizer que é uma TR. E dentro da TR eu vou ter um TD. O que é cada coisa aqui, né? Table, basicamente, eu estou dizendo que vai ter uma tabela. TR é a linha. E TD são os campos dentro dessa linha. Então tem uma primeira linha aqui, que vai ser a linha de e-mail. Vou dar um Ctrl X aqui. E aqui eu vou ter um outro TD, que é onde vai ficar o meu campo de e-mail efetivamente. Então tudo na mesma linha, só que separados pela tabela, certo? E eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar uma outra TR aqui, né? Para uma outra linha. E eu vou criar outra TD para efetivamente colocar aqui a senha. E outro TD para colocar o input em si. Isso aqui é uma gambiarrinha? Sim, isso aqui é uma gambiarrinha. Mas funciona. E a gente gosta de coisas que funcionam, certo? Então eu vou dar uma atualizada aqui. E agora sim ficou retinho aqui, ficou perfeito. Conforme a gente espera, beleza? Gambiarra sempre funciona. O botão tá aqui embaixo, então beleza, tá show. Eu vou criar uma classe pro botão, mas eu não vou... Na verdade eu não vou criar uma classe, eu vou chamar aqui o botão mesmo. E aí eu vou dar uma estilizada no botão. Em vez de estilizar ele na mão, vou procurar aqui Style Bottom CSS para usar uma coisa que tem pronto já. Então não tem por que a gente gastar. Então aqui tem um CSS bonitinho. Tem diversos tipos de botões aqui, né? Eu vou pegar esse aqui de 8px. Vou dar um Try Yourself. Vou pegar aqui Bottom 8px. Então tem Border Radius aqui 8px. Vou
salvar. O que mais a gente tem aqui que a gente pode pegar de repente que fica interessante? Acho que é isso, na verdade. Ah, sim, isso é legal. Que é o Shadow Hover, quando tu põe o mouse em cima ele muda a sombra. E tem o... Cadê o outro? Ah, tem um que tu pode mudar de cor. Em vez de botar um Shadow, tu pode mudar a cor do botão. Vamos fazer isso também. Vamos dar um try yourself aqui. Vocês vão ver que daí, que tipo, quando tu põe a classe, aí tu põe no 2 pontos hover, que é, ou seja, quando o mouse estiver em cima dela, pra ela executar essa classe aqui e não a principal. Certo? Vamos fazer isso. Então, border 8px, vamos ver como é que ficou ele ali. Ficou feinho. Vou dar um hate aqui pra ele. De 0.8 rain. 0.8 rain. Não, ficou ruim pra caralho. 2 rain. Fica melhor? 2 rain fica melhor. E um edit de 4 rain. Dobro. Show, ficou um pouquinho melhor. Eu vou dar também aqui um... deixa eu ver. Um pouco estranho que ele deveria estar aparecendo aqui no meio e não lá em cima, não aqui na esquerda. Mas a gente arruma isso. Aqui eu vou mudar pra 10px pra ficar um pouquinho melhor. Mais arredondadinho. E aí eu vou clicar aqui, vou copiar isso aqui. E eu vou botar 2 pontos aqui, hover. Vocês podem ver quando eu cliquei 2 pontos aqui, apareceu coisa pra caramba, né? Então, tudo isso é funcionalidade, mas o hover aqui é o que a gente vai usar agora. O hover, e aí eu vou botar a color dele, background color, para esse RGBT que tem aqui. Show de bola, atualiza. Se eu pôr o mouse em cima, ele fica rosinha. Eu vou mudar a cor da fonte também. Opa, color pra white. Aí quando eu dar um hover, fica vermelhinho, fica rosinha. Show de bola. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade nisso agora. Já estamos 32 minutos, é coisa pra caraca, beleza?